Uma boa noite para todos vocês que estão conosco esta noite. Graças a Deus por mais este dia, mais esta oportunidade que nós estamos tendo de estarmos juntos. Sou grato ao Senhor por cada um de vocês que cada dia tem nos acompanhado nesses cultos. Para nós tem sido uma grande bênção e um grande incentivo para fazer primeiramente o melhor para o nosso Deus, mas também para cada um dos irmãos que nos assistem. Então, Deus abençoe a cada um de vocês e que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, já deixei aqui de lado, para poder ler um versículo para os irmãos. Vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Deixe-me chegar aqui. Eu espero que não tenha falhado o microfone, pelo menos aqui para mim está tudo normal. Espero que para vocês também possa estar tudo normal. Daniel 1,8 diz: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, meus queridos irmãos, é um incentivo para cada um de nós permanecermos firmes no Senhor e não nos contaminarmos com tudo aquilo que Satanás, o mundo e também o nosso pecado e nossa carne tem colocado à nossa frente para que nós possamos desonrar o nosso Deus. Então precisamos, da mesma forma que Daniel, colocarmos firmemente em nossos corações, servirmos ao Senhor. Amém? Muito bem, vamos orar nesse momento? Oremos então. Ó nosso Deus, é nosso prazer e satisfação estar em comunhão com cada um dos queridos que estão em seu lar, neste tempo que separam a Deus para estar em comunhão. Mesmo nós não podendo estar na igreja, realmente, ó Deus, temos estado agora num só coração para adorarmos ao Senhor, para o louvarmos, dar ao Senhor toda a glória e toda a honra que o Senhor merece. Aceita o nosso louvor, Senhor Deus, os nossos cânticos, realmente também, ó Deus, que estejamos com um coração reto perante o Senhor, e que a sua palavra, pregada pelo teu servo, venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Damos-te graças e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos então agora ler o nosso versículo. Eu vou colocar para os irmãos. Deixe-me colocar aqui o nosso versículo. Opa, acabei colocando a tela errada, me perdoem. Então, vamos ler o nosso versículo, que versículo do ano tem nos acompanhado aí, nesse ano. Eu já decorei quase todo ele, então também gostaria que todos vocês pudessem se esforçar para decorar. Eu sei que boa parte dos irmãos já conseguem falar quase que o versículo inteiro. Vamos juntos então? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, Deus abençoe a sua palavra. Meus amados irmãos, vamos cantar alguns hinos agora. Eu dou boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Podem ficar à vontade para colocar aquilo que você quiser nos comentários. Se tiver algum erro, alguma coisa, o som estiver baixo, nos avise também nos comentários. Eu não consigo ler na hora, no momento, mas depois ali eu dou uma olhadinha e procuro restabelecer alguma coisa que esteja dando errado, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro hino de hoje, 198, do cantor cristão, Aleluia. Eu espero que não tenhamos nenhum tipo de problema na quarta-feira. Ainda estamos com equipamento antigo, já na próxima quarta-feira agora. Creio que já vamos estar com equipamento novo, dia 1º de julho. Vamos estrear então um novo equipamento, creio que não dê mais problemas aqui na nossa transmissão. Mas vamos para o número 198, a mensagem do Senhor, ou Aleluia, 198 do cantor cristão. Vai abrir aqui o hino para que nós possamos cantar. Só estou esperando o abençoado do computador aqui.
Jesus é assim, salva até por meio de um olhar. Você olha para ele e você... Muito bem, meus irmãos. Eu estou tendo algumas situações aqui, algumas dificuldades. Como eu disse para vocês, nós estamos com um equipamento um pouco antigo, então estamos tendo algumas dificuldades. Eu estou aqui agora tentando colocar o hino, né? É o próximo hino, então, mais uma vez eu peço a sua paciência, peço que nos desculpe. Nossa igreja tem procurado fazer o possível para que todos possam, então, ter um bom culto, uma boa transmissão, então tenha um pouco de paciência, por favor. Eu estou notando também que pode ser que a bateria aqui do microfone possa acabar, então se isso acontecer também vocês nos perdoem, mas aí eu creio que vou ter que usar o microfone aqui do computador, vai ficar um pouquinho diferente, mas ainda assim nós vamos conseguir, tá bom? Então, meus queridos irmãos, nós vamos prosseguir para o próximo hino, vou colocar aqui, eu creio que não teremos problema agora. Vou colocar aqui o próximo hino. Vamos cantar então, ainda do cantor cristão, Vida por um Olhar. Esse hino faz bastante tempo que nós não cantamos, então espero que dê certo para nós cantarmos aí sem qualquer dificuldade. Vamos cantar então, Terás vida em olhar, ou Vida por um Olhar. Muito bem, meus queridos, graças a Deus pelos hinos que temos cantado, e eu vou aqui já dividir a tela novamente para colocarmos alguns avisos para os irmãos. E depois que eu falar os avisos, eu quero fazer alguns pedidos de oração para vocês. E claro, se porventura você tiver algum pedido de oração que quer compartilhar com todos aqueles que nos assistem, coloque aí, por favor, nos comentários, que aí nós podemos orar. Eu posso até mesmo ler aqui e posso compartilhar com os demais
irmãos, tá bom? Então vamos para os nossos avisos, breves avisos. Começamos então com o aviso dos nossos cultos presenciais todo domingo às 9 horas da manhã. Então o único culto presencial que nossa igreja está fazendo é cada domingo às 9 horas da manhã. Também, meus queridos, as transmissões ao vivo, que é o que nós estamos fazendo agora, cada dia, eu creio que deve ter acontecido algum probleminha aqui. Bom, voltei. Então, cada dia de culto, todo domingo e quartas-feiras, nós temos feito as nossas transmissões às 9 horas da manhã nos domingos, junto com a EBD, 19 horas, como estamos fazendo agora o nosso culto vespertino, e também culto de oração às 20 horas cada quarta-feira. Meus queridos, gostaria também de pedir a vocês que continuem com o seu período diário de oração. É muito importante que nós oremos a Deus, que nós o busquemos, nós falemos com Deus, possamos abrir os nossos corações. Pedidos de oração, sempre nós temos irmãos que têm tido muitas dificuldades em suas vidas e é muito importante que nós oremos uns pelos outros. E agora, meus queridos, eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês e pedir oração primeiramente pelo irmão Roberto, lá da Igreja Batista Nova Vida em Barueri, Roberto Tsubaki. O seu filho, irmão Natan, nos informou que o caso dele agravou-se, ele teve que ser entubado e, lamentavelmente, a esposa do seu Roberto, mãe do Natan, que me fugiu o nome agora, acho que é Dona Isabel, se eu não estou enganado, ela também está com sintomas de coronavírus. Então, orem por ela, ela tinha sido levada para o hospital. Orem pelo irmão Roberto, ele já é um senhor de idade. Então, é o nosso irmão em Cristo e agora está entubado e sedado. Orem também pelo nosso querido pastor José Newton e sua irmã Noêmia. Ele é pastor da Igreja Batista Teresópolis. Ele e sua esposa foram diagnosticados com coronavírus. A esposa é diabética e estava sentindo dores de cabeça, febre, todos os sintomas pertinentes ao coronavírus. Então, meus queridos, baseado nisso, eu gostaria de fazer um pedido muito importante para todos vocês que nos assistem. Nós estamos vivendo um período ímpar na nossa história. Poucas vezes nós temos passado por situações onde todo o mundo tem sofrido, principalmente no que diz respeito à pandemia. Aqui no Brasil, nós temos visto que muitas pessoas não têm respeitado as regras que são colocadas pelo governo. Eu sei que esses irmãos que foram infectados, eles não têm se exposto. Então, muitas vezes, até mesmo com todo o cuidado que nós temos tido, as pessoas ainda podem se contaminar ou até mesmo, se são assintomáticas, podem contaminar outras pessoas. Então, eu quero pedir para todos vocês, agora, meus queridos, não é hora de nós fazermos festas, de nós fazermos qualquer coisa que realmente venha a permitir certos tipos de aglomeração. Nós temos tido todo o cuidado, os irmãos sabem, nos cultos, porque todas as pessoas ficam de máscara o tempo todo, salvo aqueles que estão, primeiramente, o regente, ou eu quando estou no piano, porque eu confesso para vocês que a máscara me atrapalha um pouco quando eu estou olhando para a partitura. Mas fora isso, todos estão de máscara. Todos estão com todos os cuidados. Então, se você for visitar alguém, se é realmente importante, fique com a sua máscara, faça a higienização, porque o coronavírus ele não é brincadeira. Às vezes, nós achamos que isso não pode chegar perto de nós, mas agora pessoas que nós conhecemos, ou amigos, enfim, têm sido contaminados, então nós precisamos cuidar. Sabemos da soberania de Deus, até o irmão Natan falou sobre isso e realmente isso nos dá um conforto muito grande, que os irmãos em Cristo entendem sobre o propósito de Deus. Mas agora é hora de nós termos cuidado. Saia da sua casa, se caso você for trabalhar, com todos os cuidados, leve todas as máscaras que você precisar, higienize-se com álcool em gel, a mesma coisa faça quando você chegar em casa. Recentemente eu estive com irmão Oséias, irmã Deise e a Helena, mas eu fiquei conversando com eles pela janela da casa deles, né, justamente para ter todo o cuidado.
Às vezes que eu tenho entrado na casa de outras pessoas, também tenho procurado ter cuidado de entrar até mesmo com uma roupa totalmente limpa ou não ficar muito perto, enfim. Para que não quero de maneira alguma, e tenho tomado os cuidados, não quero de maneira alguma que qualquer pessoa venha a ser contaminada também. Procuro tomar todos os cuidados em relação à minha família. Então, é um pedido que eu tenho feito para vocês, nossos irmãos, que tomem o devido cuidado, vamos respeitar o que as autoridades têm dito. Eu sei que não é fácil, é complicado ficar em casa e alguns ainda têm que se expor por causa do trabalho, mas é um momento que nós devemos cuidar. Então, por favor, orem por esses irmãos que nós pedimos, orem também pela nossa querida irmã Luciana, que vai começar o seu tratamento agora na terça-feira. Vão ser dias difíceis, orem também pelo pastor Daniel e que Deus continue direcionando. Bom, eu espero que tenha voltado agora, gente. Como eu estava dizendo para vocês, acabou a bateria do meu microfone aqui. Então agora eu espero que vocês estejam ouvindo. Então, se estão ouvindo, já já vai ficar normal. Vamos para o nosso hino, enquanto eu tento normalizar todas as coisas aqui. E aí então nós vamos normalizar as coisas aqui, tá certo? Então, para você que estava nos assistindo, eu sei que ficou mudo, é porque acabou a bateria do microfone. Acabou a bateria do microfone, mas eu acho que vocês vão nos ouvir aí agora e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para o nosso último hino desta noite. Deixa o Salvador te ajudar. Vamos cantar alegres então, e você medite na letra deste hino, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos cantar então, 262, deixa o Salvador te ajudar. A demora está sendo por causa do abençoado computador que está demorando para iniciar o hino, mas tenha paciência, irmãos.
Muito bem, meus queridos irmãos. Muito obrigado por todos vocês que nos avisaram ali. É, eu tenho colocado o microfone sem fio porque eu acho, né, ouvindo também aqui depois dos cultos, eu faço aqui um breve feedback pessoal. Estava achando que com o microfone sem fio ia ser muito bom. Eu acabei esquecendo de carregar a bateria do abençoado. E aí estava usando e eu vi que ficou no silencioso. Depois eu vi as mensagens de vocês. Então, muito obrigado, tá certo? Transmissões ao vivo tem essa peculiaridade. Às vezes tem alguns problemas e faz parte, né? Meus queridos, hoje nós temos o privilégio de ouvir o irmão Davi. Vai pregar para nós esta noite. Então, meu desejo é que Deus possa falar ao seu coração, também ao meu coração. Eu espero que todos vocês tenham ouvido aquilo que tinha pedido a vocês sobre os pedidos de oração. Não sei, confesso que não sei a hora que ficou no silencioso, mas eu vou repetir. Então, orem pelo pastor José Newton, dona Noêmia, que estão com coronavírus, irmão Roberto e sua esposa Isabel, também irmã Luciana e pastor Daniel, orem por todos eles, ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos para a pregação do irmão Davi. Que Deus abençoe a sua palavra e depois da pregação eu volto para que nós possamos orar juntos. Graças a Deus, mais uma vez, temos o tempo de meditarmos na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 41, versículos de 38 a 57. Gênesis 41, de 38 a 57. José abre os celeiros. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E a José fez vestir de roupa de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a José por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra do Egito, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa nos mostrar as verdades para que possamos aplicar em nossas vidas. Ajuda-nos
a fazer a tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a cumprir aquilo que te agrada, buscando termos uma vida santíssima, assim como nós temos o exemplo de José, que foi um homem que te serviu, buscando fazer aquilo que te agradava e não a vontade dele. Graças te damos por tudo, pela salvação que nos une, em nome de Cristo que eu oro. Amém. José abre os celeiros. Então, irmãos, nós vamos ter a nossa Bíblia à mão, porque além de falarmos sobre os capítulos 39 a 50 de Gênesis, vamos estar apoiando a nossa mensagem com vários versículos da Palavra de Deus. Então, para tornarmos a mensagem produtiva, proveitosa, tenham à mão as suas Bíblias, para que nós possamos fazer as referências necessárias. Então, a biografia de José, ela encerra uma preciosa lição por parte de Deus a nós, a providência de Deus. Visto que o Senhor sabia de antemão que haveria uma fome que assolaria toda a terra, ele preparou José com antecedência e levou José ao posto devido, o posto necessário para salvar da morte a família de Jacó. Então o Senhor havia dito a Jacó que multiplicaria sobremaneira a Israel e que daria a terra prometida a ele. Lá em Gênesis 35, 10 e 12, o Senhor fala: e disse Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplicai-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência depois de ti. Então o Senhor Deus, ele usa homens previamente escolhidos para que a sua vontade, para que o seu propósito se realize de forma plena e que Deus seja glorificado através disso. Então, através de José, Israel foi salvo da fome e posteriormente foi encaminhado a essa terra que Deus prometeu aqui em Gênesis 35, de 10 a 12, a terra de Gósen. Lá eles saíram do Egito e tornaram-se uma grande nação, uma nação próspera, imensa, uma nação conforme o Senhor prometeu. Então José, ele foi uma figura de Jesus Cristo. Assim como no Velho Testamento nós temos várias personagens que prefiguram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, José foi uma dessas figuras. O divino Salvador, a grandeza da graça soberana de Deus para elevar o seu povo, assim como Deus eleva a nós que cremos em Jesus Cristo. Deus nos salva com a sua mão poderosa através de Jesus Cristo, assim como Deus salvou o povo de Israel daquela fome que padeceria o mundo na pessoa de José. Deus promete, Deus cumpre, porque Deus não é homem para que minta. Então José, ele foi o filho amado, assim como Jesus Cristo foi o filho amado. Agora sim, vamos fazer algumas leituras no livro de Gênesis, capítulo 37. José, o filho amado, versículo 3 do capítulo 37. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então Israel amava muito a José. Mateus 11, 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem ele quiser. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou tanto a Jesus Cristo que ele deu para resgate do homem. João 5,20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O Pai ama o Filho, o Pai ama Jesus Cristo, assim como José amava, era amado pelo Pai, por Jacó, o Pai, Deus ama Jesus Cristo. Mateus 3,17, Mateus 17,5 e Marcos 1,11 diz que eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Quer dizer, Deus mostrando o prazer no seu filho. Por quê? Porque o filho é a imagem eterna e o resplendor do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação.
Então o filho é a imagem do pai. Então Deus ama o filho, por quê? Porque Deus é revelado pelo filho Jesus Cristo. Então José tinha essa mesma conotação em relação a Jacó. Deus amando nós através de Jesus Cristo. José foi invejado e odiado por seus irmãos. Capítulo 37, versículo 4 e 11. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. José era invejado. Jesus Cristo também não era reconhecido por seus irmãos. Marcos 3:21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. João 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Assim como José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus Cristo também não foi reconhecido como o Salvador por seus irmãos. José foi vendido ao Egito, capítulo 37, versículo 26 a 28. Gênesis 37, 26 a 28. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram a José. A inveja, a maldade, levou os irmãos de José a vender a José por 20 moedas de prata. A inveja traz maldade ao coração do homem, os próprios irmãos odiando o irmão de sangue, desejando o mal pela inveja, porque o pai amava muito mais do que os outros, conforme diz a palavra de Deus. Mas José foi vendido, mas Deus abençoou a José. Nós vamos ver capítulo 39, versículo 1, José na casa de Potifar. E foi levado José ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, o homem egípcio, comprou-o da mão daqueles ismaelitas que o tinham levado de lá. Então foi comprado e ele ficou como senhor na casa de Potifar. Ficou sobre toda a casa de Potifar. Versículo 4 nos fala sobre isso, do mesmo capítulo 39. E José achou graça em seus olhos, no caso de Potifar, e servia-o, e ele pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José recebeu autoridade do seu senhor, em razão do seu senhor ver as virtudes na vida de José. E José é tentado, versículo 7, a mulher de Potifar, vendo José, e aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do Senhor pôs os olhos nele e disse, deita-te comigo. A mulher de Potifar desejou ter relações com José, tentou a José, mas José recusou a cair. Versículo 8, ele diz, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tal maldade e pecaria contra Deus? Então negou-se a pecar em razão do relacionamento que José tinha com Deus. José foi resultado de uma fidelidade, de um relacionamento com Deus. Deus estava preparando esse homem para um plano muito maior. E assim é conosco, irmãos. Se nós entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Então o resultado da fidelidade de José num primeiro momento foi o cárcere. Por quê? Porque no momento que a esposa de Potifar tentou ter relações com ele, ele negou, ela o acusou de que ele tentou seduzi-la. E aconteceu o quê? Capítulo 39, versículo 19 e 20. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que a mulher dele contou como verdade, né? E o que a mulher lhe falava, dizendo, conforme as mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu contra José.
E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então teve como retribuição pela fidelidade, num primeiro momento, o mal. Por quê? Porque Deus estava preparando José para um propósito maior. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, assim como José foi tentado, também foi tentado, e nos dá o exemplo de como nós podemos suportar quando nós estamos nas mãos de Deus. Nós temos poder de suportar a tentação, assim como foi com José, foi com Jesus Cristo. Abra lá para Mateus capítulo 4, Mateus 4, de 1 a 11, fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra de tropeço. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Deus deu escape no momento oportuno para José, assim como Jesus Cristo escapou da tentação. Por quê? Porque ele estava sobre o plano, o propósito maior de Deus para a sua vida. E quando nós temos isso em mente, irmãos, como nós temos isso como foco da nossa vida, nós vamos glorificar a Deus. Então foi uma bênção José, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo sido preso. Por quê? Porque os acontecimentos contrários foi necessário para preparar um caráter cada vez mais santo para os propósitos de Deus. Então Deus não esqueceu de José, assim como Deus não esquece de nós, irmãos, em meio aos acontecimentos contrários, quando nós queremos fazer a vontade de Deus e temos a conspiração do inimigo, temos a conspiração da nossa carne, tudo contra os planos de Deus. Mas Deus será glorificado. E nós vamos ver no capítulo 40 que José começa a ter a mão de Deus agindo mais diretamente sobre ele agora. Gênesis 40, versículo 5. Ele ainda está no cárcere, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do Egito, eles sonharam que estavam presos lá com ele no cárcere. Tiveram um sonho, e aí contaram o sonho. O padeiro contou o sonho para... O padeiro não, o copeiro contou o sonho para José, e José deu a interpretação. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras copeiro. Então José interpreta o sonho do copeiro. Deus passa a agir na vida de José, preparando a vontade de Deus para José. E o versículo 18 diz que também depois do sonho ser contado pelo padeiro, José responde, versículo 18, e disse: esta é a interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. O copeiro mor, versículo 23, porém não se lembrou, antes se esqueceu de José. José deu a interpretação de ambos os sonhos. O copeiro mor foi restaurado à sua condição diante de Faraó e passou a servir Faraó, rei do Egito, e o
o padeiro foi pendurado no madeiro e foi morto. Mas José havia dito para ele no versículo 14 ao copeiro: porém lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Versículo 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui não tenho feito nada para que me pusessem nessa cova. Então havia José pedido, em razão da interpretação do sonho, para que pudesse ser lembrado pelo copeiro e dissesse a Faraó para que pudesse libertá-lo. Mas o copeiro esqueceu de José. Mas Deus ainda tinha um propósito com essa interpretação dos sonhos. Mais adiante nós vamos ver que Faraó sonhou, versículos 9 a 15 do capítulo 41. Então falou o copeiro, Faraó havia sonhado, contado o sonho às pessoas que o cercavam, o copeiro ouviu o seu sonho e aí ele passa a se lembrar de José. 2 anos depois do acontecido com a primeira revelação do sonho do copeiro, agora 2 anos depois, tardiamente, mas lembra-se de José. E aí ele começa a narrar ali no versículo 9 do capítulo 41. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao copeiro, ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a sua interpretação do sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e nolo interpretou a cada um conforme seu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que me interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Então, aquela interpretação lá no cárcere surtiu efeito agora diante de Faraó, porque o copeiro, lembrando-se do sonho que havia sido interpretado e realizado conforme a interpretação de José, Faraó tinha necessidade de alguém que interpretasse. Não havia ninguém no reino capaz de fazer. O copeiro se lembra e indica a José. E José é trazido na presença de Faraó, 2 anos depois de ter interpretado o sonho do copeiro. E aí sim, Faraó conta o sonho, versículo de 1 a 8, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas, de carne, e pastavam no prado, e eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes cheias. E então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Versículo 8, e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou a todos os adivinhos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que pudesse interpretar. Então José agora está aqui, pronto a realizar o propósito de Deus, que era chegar diante de Faraó e interpretar o sonho de Faraó. Versículo 16, José, no momento em que ele fala, ele diz assim: respondeu José a Faraó, quando Faraó diz para ele: me disseram que tu sabes interpretar. Olha a glória que ele dá a Deus, a primeira glória de José a Deus aqui diante de Faraó. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim, Deus dará resposta a Faraó. Glorificando a Deus, passou por toda aquela tribulação, foi acusado de desejar a mulher de seu senhor, e depois preso sem motivo nenhum,
passou 2 anos preso, poderia ter se rebelado contra Deus. Não, ele está aqui dando glória a Deus diante das circunstâncias que Deus permitiu na sua vida. Por quê? Porque o objetivo de um homem santo, o objetivo de um homem que quer servir a Deus é, diante de todas as circunstâncias, dar glória a Deus. Então José atribuiu a Deus e interpretou o sonho. Por quê? Porque não vinha de José, vinha de Deus. Deus revelava a José. Nós sabemos que Deus hoje não age mais assim, mas naquela época agia assim para que pudesse receber glória, porque a palavra de Deus ainda estava sendo escrita. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada e ela que glorifica a Deus quando pregada. Gênesis 41, 25, ele contou o sonho. E aí, 25, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus fez saber, ele vai te mostrar. Então ele interpreta o sonho de Faraó. A partir da interpretação, Faraó constitui a José como governador sobre todo o Egito. E nós lemos ali no nosso texto, do versículo 38 ao versículo 40, e ele diz ali no versículo 38, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E aí ele diz no versículo 39, depois disso, disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ele deu glória a Deus, e ele vai receber de Deus a retribuição por essa glória. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Então o homem, glorificando a Deus com a sua vida, Deus abençoa. Não que nós tenhamos que buscar isso como fruto para a nossa vida, mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que andam na sua presença de forma santa, aqueles que buscam fazer a sua vontade. Então, a partir desse momento, Deus começa a exaltar José, a dar glória a José, colocando ele como o segundo sobre todo o Egito. Imagina, irmãos, um homem que foi rejeitado por sua família, sendo colocado como governador do Egito. Nós veremos agora que durante o período dos 7 anos de fartura, José armazenou a sabedoria que Deus deu a ele, como ele mostrou a Faraó. Ele construiu silos para armazenar, recolhendo 1/5 daquilo que era produzido pelo povo egípcio como tributo, e ele foi guardando todo esse mantimento. Versículo 49 diz, assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. A sabedoria que Deus deu a ele, em toda aquela abastança que houve, não houve desperdício. José armazenou para aqueles 7 anos de fome que viriam. E aí no versículo 56, que é o título da nossa mensagem, José abre os celeiros, versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Não só na terra do Egito, mas em todo o mundo daquela época houve fome, e os povos acorriam ao Egito para se abastecer, para se alimentar. E nós vamos ver que Jacó também veio com sua família para o Egito. Então, irmãos, quanto mais foi feito por Jesus Cristo, por nós morrendo na cruz, para nós participarmos dessa graça, assim como o povo de Israel participou da graça de Deus, Jesus Cristo quer que tu, se ainda não crê nele como Salvador, participe da graça dele em Cristo Jesus. A graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus abre a sua graça a todo aquele que quer crer. E o nosso texto aqui, irmãos, nós vamos ver 4 características de José que estão relacionadas diretamente com Jesus Cristo. Vamos ver. Primeiro, José abriu os celeiros por autoridade real. Versículo 55. E toda a terra do Egito teve fome, e clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser fazer. Quer dizer, Faraó mandou que procurassem a José. Assim é com Deus. Ele disse, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus Cristo o homem tem a condição de se aproximar de Deus. Assim como
os egípcios se aproximaram do mantimento através de José, o homem tem acesso ao pão da vida através de Jesus Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, isso é uma autoridade dada por Deus a Jesus Cristo para dar vida a todo aquele que se achega, aquele que amou o mundo e deu o seu Filho, deu autoridade para que Jesus Cristo possa dar vida àquele que se aproxima. Versículo 55 também, o rei ordenou que obedecesse tudo aquilo que José disser, façam. João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus também deu essa autoridade a Jesus Cristo e diz, honrem o Filho. Por quê? Porque Ele é que pode sustentar, te dar vida eterna. E em toda a terra não havia ninguém que poderia abrir o celeiro, exceto José. E José abriu o celeiro e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia, versículo 56, de forma muito grande. O pai ama o filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos. A diferença é que José abriu os celeiros e vendeu. Jesus Cristo dá de graça, dá vida eterna de graça, porque o pai é que o entregou essas coisas na mão de Jesus Cristo. José, segundo, era a pessoa certa para abrir os celeiros. Ele quem planejou os celeiros, foi ele apontado com justiça para controlar. Versículo 33, portanto Faraó, disseram a ele, previna-se agora, José falando, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Versículo 36, e disse Faraó, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Versículo 38, versículo 36, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá sobre a terra, para que a terra não pereça de fome. José poderia ter dito, eu sou o homem. Não, ele disse, sugeriu para que Faraó colocasse um homem sábio. E Faraó viu a sabedoria em José, colocou ele sobre o controle, porque foi ele que revelou o sonho a Faraó, foi ele que mostrou a estratégia de como recolher, de como proceder para que pudesse ter um mantimento. Hebreus 1, de 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Então Jesus Cristo, assim como José era a pessoa certa para administrar o celeiro, Jesus Cristo é a pessoa certa para perdoar os nossos pecados, para purificar o homem de todos os seus pecados. José fez numa escala nobre, muitíssima qualidade, versículo 49, assim ajuntou muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Versículo 57, José teve sabedoria para distribuir, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu por todas as terras. Todas as terras vinham. José entregou a todos aqueles que queriam comprar, assim como Jesus Cristo dá vida eterna a todos aqueles que chegam a Ele, mas de forma gratuita. Jesus Cristo não restringe. Então esse paralelo nós podemos fazer, porque Jesus recebeu para dar, ele recebeu vida do Pai para dar em troca do pecador. Assim José deu mantimento para as pessoas que procuraram. Só que José tratou da fome física, Jesus Cristo trata da fome espiritual do homem, da vida eterna, a parte espiritual do homem. Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em quem? Em Jesus Cristo. João 1,16, e todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Então, a pessoa certa, Jesus Cristo, para dar vida eterna, assim como José era a pessoa certa para abrir os celeiros. José também realmente abriu os celeiros,
Com essa finalidade, ele encheu o celeiro para que, quando fosse necessário, pudesse dar. A plenitude habitou em Jesus Cristo para que ele pudesse se entregar pelos nossos pecados. Ele fez José no tempo certo, abriu quando o povo veio procurar, abriu versículos 55 e 56, quando o povo clamou a Faraó, quando o povo chegou para comprar, ele abriu no tempo certo o celeiro. Ele manteve abertos os celeiros enquanto a fome durou. Não faltou, irmãos, mantimento durante todos aqueles 7 anos de fome. A palavra de Deus nos diz que foi suficiente e necessário para sustentar todo o que vinha buscar além de o mantimento. Nunca mais se encheu o celeiro depois dos 7 anos de fartura. Por quê? Porque a provisão de Deus foi suficiente para os 7 anos de fome, para que quando o faminto se aproximasse, solicitasse, ele pudesse ser atendido na sua necessidade. Assim é com Jesus Cristo. Quando o homem pecador se achega na sua condição de reconhecer a necessidade da salvação em Jesus Cristo, Deus está pronto para saciar a sua sede espiritual, a sua fome, a sua necessidade da salvação em Cristo Jesus. Ele abre no tempo oportuno. José abriu os celeiros a todos quanto vinham, versículo 57, de todas as partes do mundo vinham ao Egito. Não se sabe de ninguém que tenha sido despedido vazio. Mesmo o povo egípcio, se o irmão lê ali nos capítulo 41, mesmo o povo egípcio que vendeu-se, primeiro o povo vendeu suas terras, vendeu seus gados e depois se vendeu a si mesmo, foi suprido. José não negou. Claro que precisou um preço. No nosso caso, Jesus Cristo deu o preço necessário para nos dar a vida eterna. Então Deus não vai negar, não vai deixar um coração vazio se não vier buscar Jesus Cristo como Salvador e reconhecer Ele, jamais vai ficar vazio. Por quê? Porque Deus abriu abundantemente a salvação a todo o homem, mas para isso precisa crer. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cristo não exige pagamento, Ele exige um coração pronto a buscá-lo, porque Ele pagou com seu sangue na cruz pelos nossos pecados o preço necessário. Por isso que a salvação é de graça. Jesus Cristo é suficiente para servir a todo aquele que o buscar, mas precisa buscar de verdade. Se 2 homens, ou 6 homens, ou 10 homens tiverem sede ao mesmo tempo e procurarem água e chegarem a uma garrafa d'água, uma garrafa única, e o primeiro que pegar, ele vai beber. Enquanto ele estiver bebendo, matando a sua sede, os outros vão estar invejando a esse homem e vão estar aguardando a possibilidade de tomar a água, se sobrar a água daquele primeiro que o pegar. Se sobrar, vão matar a sua sede. Eles podem pensar: será que vai sobrar para mim? Se uma centena de homens foram ao rio e todos chegarem ao rio, todos poderão beber daquela água ao mesmo tempo, sem esperar um pelo outro, sem ter inveja um do outro. Por quê? Porque há suficiência de água para todos. Assim é com Deus. Deus abençoou Israel através de José, como nós vimos em Gênesis 42 a 50. Todas as bênçãos espirituais para a igreja estão reservadas na pessoa de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais para o pecador está reservada na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode conceder a todo que chegar a qualquer momento. Não precisa esperar, basta chegar e chegar diante de Deus confessando o seu pecado. E Deus vai abençoar a sua vida, primeiro através da salvação e depois através de uma comunhão perfeita dia a dia. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele cita algumas das mais preciosas bênçãos de Deus para a vida do homem. Efésios 1, 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, falando da parte espiritual. E ele diz no versículo 4 de Efésios 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, irmãos, a nossa eleição é determinada por Deus, pois Ele é quem escolheu
em Cristo que nós pudéssemos pertencer a Ele. Não é nós que escolhemos, nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, mas Deus é que predestinou nós à salvação. Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos por adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então a nossa adoção é por Jesus Cristo. Para isso precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Em quem temos, versículo 7, a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a redenção do homem, remissão dos seus pecados, ambas mediante Jesus Cristo. Todas as graças de Deus ao seu povo, todas elas se realizaram e se realizam na pessoa de Jesus Cristo. O homem por si não pode realizar, mas através de Jesus Cristo ele pode. Por quê? Porque é o único caminho, a única verdade e a vida que leva o homem na presença de Deus. Jesus Cristo, Salvador. Deus nos ama por meio de Jesus Cristo. Deus ama a ti que está nos vendo, se tu ainda não conheces Jesus Cristo como Salvador. Ele ouve as nossas orações mediante Jesus Cristo, mas para isso primeiro a necessidade de reconhecer o teu pecado, a necessidade de reconhecer que Jesus Cristo realmente veio a esse mundo para te salvar, e Deus providenciou em Jesus Cristo tudo que é necessário para uma vida que agrada a Deus. Então, mediante Cristo, Deus te justifica, me justificou um dia. Mediante Cristo, Deus me santifica dia a dia através da sua palavra. Mediante Cristo, Deus me sustenta dia a dia. Mediante Cristo, Deus me aperfeiçoa dia a dia. Então todas as minhas relações com Deus são através de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não há nenhum homem dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade que nos leva a Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós esperamos depende de Cristo. Então, irmãos, o desafio para nossas vidas, para que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre nós, principalmente as espirituais, as materiais também, mas vamos pensar nas espirituais, só será possível se nós estivermos numa comunhão perfeita com Deus, numa vida diária de santidade, numa vida de dependência da vontade de Deus para a nossa vida. Assim como aconteceu com José. Independente da circunstância, ele sabia que Deus tinha um plano maior para sua vida. Tudo que esperamos está em Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Então, se tu, irmão, tem algo na tua vida que possa estar impedindo essa comunhão com Deus, se está praticando algo que desagrada a Deus, meu apelo é para que tu possa regularizar diante de Deus essa situação, para que Deus possa te abençoar com a sua comunhão, para que Deus possa ter prazer em estar contigo. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas para isso nós precisamos confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, para que Deus possa estar sendo glorificado na nossa vida. Assim como Deus recebeu glória de José, assim como Deus recebeu glória de Jesus Cristo quando foi crucificado pelos nossos pecados. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, mas para isso a injustiça precisa estar longe de nós. E aquele que nos assiste, se ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, o meu convite a ti é que para que tu possas crer em Cristo, para ser livre dessa condenação, Deus está pronto para te receber. Ele mandou Jesus Cristo de forma ilimitada para te salvar. O Senhor dá a ti essa oportunidade hoje para que tu possa confessar Jesus Cristo como Salvador, reconhecer na tua vida e ter a redenção em Cristo Jesus, ter a graça de Deus na tua vida, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que o homem não se glorie. Então só Jesus Cristo pode trazer a salvação. Por isso que Ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Então meu apelo é que tu possa reconhecer Jesus Cristo, para que Ele te apresente como um filho de Deus na presença do Deus Todo-Poderoso. Aceite Ele como Salvador. Como tu pode fazer? Pode nos procurar nas redes sociais, nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode, biblicamente,
nascer de novo, ou confessar teus pecados diante de Deus nesse momento, fazendo uma oração de, olha Senhor, eu preciso da salvação em Cristo Jesus, reconheço Ele como Salvador por tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido a respeito da Tua Palavra, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da Sua graça. Confesse a Jesus Cristo como Salvador, nos procure, não deixe passar a oportunidade de ser um filho de Deus através de Jesus Cristo. E nós, irmãos em Cristo, que nós possamos confessar as nossas transgressões para que elas sejam perdoadas e nós possamos experimentar as riquezas da graça de Deus dia a dia na nossa vida. Que Deus possa receber a glória necessária através da tua e da minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela possa ser constante na minha vida, que eu possa dia a dia buscar orientação para fazer a tua vontade e não a minha, que eu possa ter a orientação necessária para glorificar o teu santo nome e viver uma vida de santidade diante de ti, diante daqueles que ainda não te conhecem como Salvador, ó Pai. Obrigado pelo exemplo de vida de José, que apesar de todas as circunstâncias adversas que teve sobre ele, se manteve no plano maior que tu tinha para a vida dele e que possa ser o desejo nosso, Deus, o plano maior de quando Cristo chegar, nos encontrar aqui, te servindo em espírito, em verdade, em santidade, ou pelo teu chamado a qualquer momento, Deus, nós não sejamos encontrados negligentes, fazendo aquilo que não te agrada. Obrigado pela salvação que nos une. Se nós temos alguém que não conhece a Cristo como Salvador, que seja um momento de decisão, de alegria e de salvação. Que teu Espírito faça a obra em cada coração para a tua honra e para a tua glória. Graças te dou por tudo em nome de Cristo que eu oro. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, meus irmãos, grande bênção, então, nós podermos ouvir a pregação da palavra de Deus que o irmão Davi trouxe para nós, que cada um de nós apliquemos todas as verdades aprendidas e que possamos servir ao Senhor cada vez melhor. Meus queridos, a irmã Kimberly mandou um pedido de oração, eu vou ler na íntegra aqui o que ela me escreveu, enquanto nós estávamos assistindo a pregação. Ela disse o seguinte: pastor, eu ouvi que tem um caso de Covid no lar da minha mãe. Para os irmãos que não se lembram, a irmã dela está numa casa de repouso. Então, tem um caso de Covid no lugar onde a mãe dela mora. E ela está pedindo que a igreja possa orar pela proteção dela. Então, meus queridos irmãos, eu reitero aquilo que disse a vocês. Não quero de maneira alguma amedrontá-los. Na verdade, o meu desejo é que todos tomem os devidos cuidados. É muito importante que nós coloquemos em oração todos esses pedidos, como eu já falei para vocês, seja pelo pastor José Nilton e sua esposa, pelo irmão Roberto e sua esposa, irmã Luciana, que vai começar o tratamento da quimioterapia agora nesta terça-feira, e agora também vamos orar pela mãe da irmã Kimberly. Se eu não estou enganado, a irmã Kimberly pode me corrigir, mas eu acho que hoje a minha esposa comentou comigo que a tia dela tinha falecido. Então, Kimberly ou algum dos irmãos, que se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, por favor. Mas, caso contrário, vamos orar então pela tia dela. Ela estava numa situação muito crítica recentemente. Na quarta-feira foi pedido oração por ela. Então, vamos orar pela família da irmã Kimberly. Com certeza não é um momento fácil, mas também que Deus possa confortar o coração dela, possa dirigir o coração dela e principalmente proteger a sua mãe acerca de todas as coisas que têm acontecido, tá bom? Queridos irmãos, eu sempre tenho dito para vocês, é realmente um privilégio poder estar junto. A tecnologia tem nos permitido, mesmo às vezes com algumas dificuldades, estarmos sempre juntos aqui. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, têm assistido às nossas transmissões. Muito nos alegra saber que todos vocês estão conosco. Façam uso sempre dos comentários, podem conversar uns com os outros, podem colocar os seus pedidos de oração. E realmente é importante que nós tenhamos uma comunhão virtual.
Eu gostaria de falar agora diretamente aos homens. Meus irmãos, essa semana nós precisamos fazer uma live, já fazem algumas semanas que não fazemos, então vamos ter um tempo para nós orarmos juntos, para nós conversarmos um pouco. No grupo dos homens na igreja nós vamos definir qual horário, se na sexta ou no sábado. Precisamos ver um horário que a maioria dos homens podem participar. E agora um aviso direcionado às irmãs. Irmãs, dia 11 de julho vai ter o chá de inverno das senhoras, uma reunião virtual das senhoras. E como eu já disse, é uma reunião virtual. Em virtude de tudo aquilo que nós temos passado, tudo aquilo que tem acontecido, vamos ter uma reunião virtual. Vai ser aqui no canal da igreja, vamos confirmar o horário nos próximos dias. Então, dia 11 de julho, nós vamos fazer então, em apoio à Igreja Batista do Lami, vamos fazer então a reunião de senhoras aqui na igreja e pela página da igreja também, tá bom? Então o horário nós vamos confirmar. Então nas próximas semanas aí, sempre programação para todos, também jovens, vamos entrar em contato com vocês para nós termos um tempo de comunhão virtual. Homens, senhoras, jovens, façam os seus devocionais. Façam os devocionais em família, por meio dos livros da Escola Dominical. Mais uma vez eu peço que os irmãos do interior tenham um pouco de paciência. Vai demorar um pouco em virtude de tudo que tem acontecido, mas vai chegar aos seus livros. Os irmãos que já estão com seus livros, façam as lições. Nós hoje iniciamos o capítulo 4 do nosso livro Conhecendo a Deus. Você pode ir fazendo outros, não tem problema, são 48 lições, se eu não estou enganado, pode fazer quantas quiser. Eu sugiro que você faça uma lição por semana, que aí você pode fazer junto com a sua família, façam como um tempo devocional, além dos devocionais que nós temos feito no aplicativo da Bíblia. Então não deixe de cumprir com a sua responsabilidade, um tempo separado para Deus. Se porventura você não conseguiu naquele dia, faça no outro, não tem problema. Mas estejamos sempre juntos, meus irmãos, tendo comunhão sempre juntos, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem conosco. Nós vamos finalizar com uma oração. Eu não vi, ninguém aqui me corrigiu, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa certa. Eu creio que a tia da irmã Kimberly realmente faleceu, então se caso não for isso, depois eu aviso os irmãos ali no grupo da igreja, ou até mesmo coloco um aviso aqui nesta transmissão, tá bom? Vamos orar antes de encerrar essa noite. Oremos. Nosso bom Deus, é o nosso desejo e obrigação, Senhor Deus, como salvos em Jesus Cristo, servirmos ao Senhor. Não porque o Senhor tem nos obrigado, mas por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós precisamos entender que como salvos em Jesus Cristo, não podemos ser iguais ao que éramos antes. A palavra do Senhor deixa claro que nós somos novas criaturas. Nós éramos, Senhor Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, mas hoje, salvos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Não podemos ter uma vida como tínhamos antigamente. Os velhos vícios, as velhas práticas já passaram, então este mundo carece de pessoas que realmente demonstram a sua fé em Cristo Jesus. Que nós sejamos estes, Senhor. Ajuda-nos que essa semana possamos falar de Cristo, seja de maneira virtual ou até mesmo presencial, mas que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. Oramos pela saúde do nosso irmão Roberto, irmã Isabel, lá de Barueri, pastor José Nilton e sua esposa Noêmia. Oramos pelo início do tratamento da irmã Luciana e também que o Senhor dirija e dê sabedoria ao pastor Daniel. Oramos pela irmã Kimberly, pela sua mãe, Senhor Deus, pela família no geral, que tem passado por situações difíceis ultimamente, mas que o Senhor continue, ó Deus, soberano e com os propósitos do Senhor sobre nossas vidas, que nós possamos sempre confiar em tudo aquilo que o Senhor tem permitido. Damos graças ao Senhor, é o nosso desejo, pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vou colocar um hino aqui para nós encerrarmos. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e quarta-feira nós estaremos aqui juntos, se assim o Senhor permitir, às 9 horas da noite. Então, que Deus te abençoe, uma ótima semana a todos, não esqueçam de orar, tá bom? Uma boa semana a todos.